Graça e paz, amém, irmãos? Nós vamos estar aqui iniciando nosso estudo de inteligência moral, como eu tinha dito. Separei alguns materiais aqui para que possamos estar conversando e falando sobre a inteligência moral de acordo com a Bíblia, né? Separei o texto bíblico também que nós vamos estar utilizando, que fala muito também sobre a questão da moral, da moralidade, tá? E nós vamos estar aqui, fiz algumas anotações no caderno, se vocês me permitirem eu vou estar lendo as anotações que eu fiz também aqui no caderno. E nós vamos estar falando sobre a inteligência moral na nossa vida cristã. Porque o mundo ele está em constante mudança e as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Estão acontecendo muito rápido. E esse é o fator preocupante. É o fator preocupante. Por quê? Como o mundo está em constante desenvolvimento, como as coisas estão ocorrendo muito rápido, né? Podemos dizer que as posições estão se diferenciando, estão se divergindo, né? Podemos dizer que tantos princípios, né, da sociedade também estão em constante mudança, então está tudo crescendo, se desenvolvendo, né, partindo por uma trajetória muito rápida. E isso é um fator preocupante, como eu disse, porque confunde ou está confundindo muitos cristãos hoje, estão sendo confundidos devido a essa mudança, devido a esse crescimento, né? Muitas coisas ocorrendo de um lado, muitas coisas ocorrendo do outro, fica as informações que são passadas, né? Porque nós temos aí a internet, nós temos acesso através do computador, através do celular, da televisão, notebook, né? Então as informações, elas vão correndo muito rápido e muitas pessoas acabam ficando perdidas, muitas pessoas acabam se desviando, outras pessoas acabam colocando em uma posição que muitas vezes não queria estar, né? Acaba se tornando um produto do meio. E isso é que nós vamos trabalhar aqui nesse momento e vamos estar falando sobre a inteligência moral na nossa vida cristã. Entender o que é inteligência moral e entender como buscar essa inteligência, como aprimorar a inteligência moral, porque existem inúmeras formas de inteligências, né? Então, como podemos aprimorar essa forma de inteligência na nossa vida? E é muito importante trabalharmos isso e termos a Bíblia como nossa base, porque a Bíblia é a nossa base de vida. A Bíblia, ela nos traz informações muito valiosas e precisamos estar sempre atento àquilo que Deus ele quer falar através da sua palavra. E além disso, de estar atento, entender, buscar entender, né, aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. Por isso que é muito importante estarmos sempre lendo e estudando a Bíblia. A Bíblia é a nossa base. Eu separei aqui o Salmos 14 para podermos estar falando sobre a inteligência moral. Então aqui no Salmos 14, a Bíblia fala o seguinte, o título é A Corrupção do Homem, Sua Redenção provém de Deus. O homem corrompido, ele só deixa de estar ou ser corrompido quando Deus começa a entrar e agir. Por quê? Porque a redenção que arranca e que tira o homem dessa corrupção, desse estado de corrupção, ela provém de Deus.
E a palavra de Deus diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algo, né, que tivesse, tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desculpe, irmãos. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrarão Israel. Bem, aqui Davi, ele viu uma necessidade de escrever, porque isso é uma canção, tá? Davi, ele viu a necessidade de ele escrever isso para o povo, porque o povo estava se corrompendo. E o povo que já tinha visto muitos milagres de Deus, o povo que já tinha experimentado, né, já era um povo experimentado nas mãos de Deus, já era um povo que já tinha passado por situações difíceis e Deus agiu em favor do seu povo. Agora estão aqui corrompidos, dizendo que não há Deus, colocando isso no seu coração. Que possamos entender que, na verdade, o Salmos 14 ele está dizendo o seguinte: algumas pessoas se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente afirmam que Deus não existe. Outras não questionam intelectualmente a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Seja qual for o caso, a Bíblia coloca esse comportamento como um fruto do coração corrompido do homem. No Salmos 14, dizendo: diz o insensato em seu coração não há Deus, a palavra insensato nesse verso, podemos traduzir como se estivesse transmitindo a ideia de perversidade, tá? Mas não é exatamente isso, né? É estúpido, é insensatez mesmo. Aqui, no caso, tá falando nécio, mas algumas traduções falam insensato, tá? E quer dizer que é tolo, quer dizer que é estúpido, mas também tem uma forma de dizer, de falar, de ser perversidade, né? Ou perverso. É uma perversidade agressiva, deliberada, tá? Isso significa que o problema daqueles que negam a existência de Deus não era intelectual. A questão não era que intelectual. Esses que falam que Deus não existe, aqui em Salmos 14, não era uma questão intelectual, porque Deus já tinha mostrado, Deus já tinha se revelado para eles, Deus já tinha feito muitos milagres, então não era uma questão intelectual, não era uma questão científica, de chegar ali, de provar que Deus existe ou não. Não era uma questão intelectual, mas era uma questão moral. Aqueles que declararam que não há Deus,
não é que eles não possuíam ou eram desprovidos de inteligência, nada disso, mas possuíam seu coração corrompidos pela a iniquidade. Ou seja, o pecado entrou, né? O pecado entrou, a iniquidade entrou. Então é mais fácil, como eu não quero mudar, como eu não quero me adaptar, né? Ou melhor dizendo, como eu não quero me encaixar, melhor palavra, melhor tradução, como eu não quero me encaixar na lei do Senhor, naquilo que a palavra de Deus diz, né? Então é mais fácil dizer que Deus não existe. Como eu disse aqui, não era uma questão intelectual, mas uma questão moral. Eles, não é que Deus não existisse, mas eles queriam viver como se Deus não existisse. Era diferente. E o problema de vivermos como se Deus não existisse é que o pecado ele vai entrando e o coração vai se tornando perverso. Aí tudo se torna aceitável, né? Tudo se torna bonito, tudo se torna admirável. Quando eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte dela, como se Deus não existisse nela, né? Então eu abro as portas para outras coisas na minha vida. Eu abro as portas elas ficam escancaradas. Então, como eu posso me queixar se sou eu, né, o motivo para que algumas coisas que estão acontecendo continuem acontecendo? Então eu tenho que parar para pensar e analisar e olhar para a palavra. Porque o que significa aí uma inteligência moral? Vamos analisar. Inteligência moral, portanto, é uma das inteligências de que o ser humano está dotado, mas ela deve ser desenvolvida como as demais para que seja visível através dos nossos atos. É a capacidade de raciocinar e de raciocinar em termos de fazer o que é certo e justo, em termos do que nós temos de ser, ou seja, em termos de sermos pessoas melhores, né? É a capacidade para deliberar acerca do que se deve fazer, raciocinar e argumentar. É uma habilidade mental que, juntamente com a habilidade emocional, no meio social também, nos motiva a fazer o que é correto. É a competência para resolver os dilemas morais e fazer juízos morais corretos. Ou seja, como qualquer inteligência, por exemplo, se eu quero aprender mais, se eu quero desenvolver a minha intelectualidade, né, a minha capacidade de raciocínio, eu vou procurar estar sempre fazendo o quê? Sempre lendo, né? Sempre estudando, né? Sempre estudando. Então eu vou, com isso, desenvolver a minha inteligência, a minha capacidade de inteligência. Quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender, mais aprendendo, mais eu vou ensinar e colocar em prática. Assim também a inteligência emocional. Como eu disse, existem muitas formas de inteligência. A inteligência emocional. Quanto mais eu amadureço emocionalmente, quanto mais eu me conheço, né? A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, né? Então, quanto mais eu me analiso, quanto mais eu me conheço, né? Conheça-te, pois, a ti mesmo,
como diz Sócrates, né? Então, quanto mais eu vejo as minhas emoções, quanto mais eu cresço emocionalmente, mais maduro emocionalmente eu me torno. Também você tem a inteligência, tem até um nome, mas a inteligência da dança, né? Existe essa inteligência. Então a pessoa, para ela ser melhor naquilo que ela faz, ela vai se desenvolvendo cada dia mais, ela vai treinando, ela vai se aperfeiçoando, né? Ela vai buscando melhorar a cada dia. Então existem inúmeras formas de inteligência, raciocínio lógico e por aí fora. Então a inteligência moral não é diferente. Ela não é diferente. Então quanto mais eu desenvolvo a inteligência moral, quanto mais eu busco desenvolvê-la, amadurecê-la, mais eu consigo me dominar. Mais eu consigo me dominar. Ou seja, como eu disse aqui, a inteligência moral, portanto, é uma das inteligências de que o ser humano está dotado, mas ela se deve de ser desenvolvida como as demais, para que seja visível através dos nossos atos. Então eu vou amadurecendo, e quanto mais eu vou amadurecendo as minhas emoções, eu vou amadurecendo a minha capacidade intelectual, eu vou amadurecendo na minha fé, entendeu? Eu vou amadurecendo na minha busca com o Senhor. Então, a minha capacidade, ou seja, a minha inteligência moral também vai amadurecendo, se desenvolvendo. Ou seja, visível através dos nossos atos, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de raciocinar em termos de fazer o que é certo e o que é justo. Ou seja, eu desenvolvo a minha inteligência moral através da palavra, na busca com o Senhor. Eu vou buscando a Deus, eu vou, quanto mais eu buscar, mais eu alcanço. Eu vou lendo e estudando a palavra do Senhor. Então, ou seja, é a capacidade de raciocinar nos termos de fazer o que é certo e justo. Como eu vou pensar o que é certo, o que é justo, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não tiver a Bíblia como base de vida para mim? Então eu não vou saber. Então eu fico à mercê daquilo que a sociedade, na sua constante mudança, ela vai ditando. Ela vai ditando. Você percebe que em Juízes, a Bíblia vai dizer que em Juízes, cada um fazia aquilo de acordo com o que achava que era certo. Então eles iam fazendo, eles iam agindo, eles iam caminhando de acordo com aquilo que eles raciocinavam. Isso aqui é certo e isso aqui não é certo. E hoje não é assim. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia como base. Então, nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para a palavra. E olhando para a palavra, nós vamos entender o que é certo e o que é errado. Aí diz, é o termo do que nos torna pessoas melhores. Para eu me tornar uma pessoa melhor, mais capacitada, eu tenho que estar sempre meditando e estudando a palavra do Senhor. A Bíblia, ela me passa tudo o que eu preciso. A Bíblia tem tudo o que eu preciso. Então eu vou olhando para a Bíblia, eu vou estudando, eu vou olhando, eu vou analisando, eu vou lendo,
E de acordo com esse crescimento, buscando, orando a Deus, eu vou entender o que é certo e o que é justo, e também eu vou me tornar uma pessoa melhor. É esse entendimento. É a capacidade para deliberar acerca do que se deve fazer, raciocinar e argumentar. É uma habilidade mental que, juntamente com a habilidade emocional, então você percebe que as duas estão juntas, elas vão crescendo juntas. Eu vou argumentando, eu vou raciocinando, fazendo o que é certo, agindo de maneira correta e justa. Como eu faço isso? Obedecendo e lendo e estudando a palavra do Senhor, entendeu? E juntamente com a habilidade emocional, no meio também social, porque o meio social não vai ditar quem eu sou, mas quem eu sou é quem vai ditar o meio social que eu estou. Então, o meio social não vai mudar a minha pessoa, mas é Cristo na minha vida, e lendo e aprendendo a palavra de Deus, isso é quem vai mudar o parâmetro social que eu estou inserido. Porque aqueles que são para ficar, aqueles que realmente são para estar, eles vão estar, porque andam de acordo com a mesma base que eu. Mas os que não são, eles vão se afastar, porque a Bíblia mesmo vai dizer que somos sal e luz. E as trevas, quando ela se encontra com a luz, há um choque, um tem que sair, o outro tem que ficar. É a lei da física, lembra disso? A lei da física. Quando você tem um copo de água vazio, não significa só porque você não está vendo que aquele copo realmente está totalmente vazio, mas ele está coberto de ar. Ele tem ar ali dentro. Mas quando você coloca água, o ar ele sai para que a água fique. Então nunca está um corpo ou um ambiente nunca está vazio. Quando uma coisa entra, a outra sai. Então, quando a luz chega, as trevas saem. Por quê? Porque como disse Einstein, né? A, 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 a escuridão é somente a ausência de luz. Então, quando você entra, você revela, né? Por quê? Porque Cristo está em você. Então, automaticamente, quem não é para estar vai se afastar. Entendeu? Então, aqueles que vão estar com você é porque realmente andam em acordo com aquilo que você acredita, com o seu, com o seu, com a sua vida pautada na fé cristã aqui, na palavra de Deus. Então, fazer o que é motivado a fazer o que é correto e a competência para resolver dilemas morais e fazer juízos morais corretos. Ou seja, você vai ter uma competência, você vai estar imbuído dessa competência de resolver os dilemas morais. As pessoas vão olhar para você e vão ver você como uma autoridade para isso e fazer juízo morais daquilo que é correto. Através da palavra, você não vai julgar as pessoas pelo que você está vendo. Você não vai julgar as pessoas pelo que você está analisando, mas você vai olhar para aquelas pessoas e fazer o juízo correto daquilo que tem que ser. E a gente vai continuar falando sobre isso na parte 2, tá, irmãos? Fica na paz.